Oi, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão descansando? Estão guardadinhos? Pois é, a mamata acabou. Agora a gente vai trabalhar aqui bastante, repor todo esse tempo perdido. Combinado? Então, antes de nós entrarmos em férias, eu havia enviado umas atividades por e-mail. Vocês devem ter pego no e-mail dos pais, se eu não estou enganada. Muito bem. Pedi para vocês resolverem nos cadernos e a gente, quando retornasse, nós resolveríamos, eu daria visto e tudo mais. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, corrigir essa tarefa. Quem fez, corrija comigo. E quem não fez, por favor, manda brasa. E aí? Vamos ver isso aí. Muito bem. O primeiro exercício da folha vai falar pra gente um pouquinho dos verbos. E a gente vai lembrar dos verbos que nós temos. Verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Um mesmo verbo, dependendo do seu contexto, pode apresentar classificações diferentes e sentidos. E eu vou provar isso para vocês nestas frases. Vamos lá. A primeira frase diz: amanhã o atual prefeito passará o cargo para o seu sucessor. Tudo bem. Tenho aqui o verbo que eu vou marcar com vocês, o verbo. E a gente vai observar o seguinte: quem passa, passa alguma coisa para alguém. Por esse motivo, o verbo passar nesse contexto é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. E aí a gente vai observar o quê? As perguntas. Quem passa, passa o quê? O cargo. Como a gente fez a perguntinha o quê, a gente tem um verbo transitivo. Passa o quê para quem? Como eu fiz a pergunta com preposição, objeto indireto. O que aconteceu? O verbo, então, é transitivo, direto e indireto. Letra A, VTDI. O 2, passou a dor de cabeça. O que aconteceu no passou a dor de cabeça? Verbo transitivo. Por que transitivo, Lu? Porque quem passa, passa alguma coisa. Passou o quê? Como eu fiz a pergunta sem preposição, ele é objeto direto e o verbo é transitivo direto. Passou a coordenador de projetos. Só para você colocar os pequenininhos na maior, não aparece. Porque eu parei. Não, aparece. Aparece? Eles estão acostumados assim. Eu ponho bem petitinho na lousa. Ah, eles entendem. Porque eles têm todas as perguntinhas lá. Vai voltar tudo? Não. 2. Passou a dor de cabeça. O que aconteceu nesse contexto? Está escrito assim: tomei 2 comprimidos, mas nem assim passou a dor de cabeça. O que aconteceu nesse contexto? Se eu tivesse lido só esse pedacinho, eu colocaria que aqui seria objeto direto, mas prestem atenção na frase, no contexto. Tomei 2 comprimidos, eu tomei, mas nem assim passou a dor de cabeça. Quem passou? Não fui eu, foi a dor de cabeça. Então, a dor de cabeça não é o complemento do verbo, e sim o sujeito deste verbo. E por isso esse verbo passa a ser intransitivo, ou seja, ele não vai precisar de complemento. Então, a dor de cabeça passou. Por esse motivo, talvez vocês tenham colocado o X na questão errada, na alternativa errada. Por essa pegadinha aqui que vocês observaram. 3, vamos lá, turma? Em pouco tempo, o jovem estagiário passou a coordenador de projetos da nova filial da empresa. Eu só coloquei um trechinho para vocês. Está aqui o verbo passar de novo. Passou a coordenador de projetos. Esse passar, gente, não é um verbo transitivo. Ele está no sentido figurado. Passou a
ser. E ser, lembra que é verbo de ligação. Ele passou a ser, ele é coordenador. Então, esse coordenador de projetos é o nosso predicativo do sujeito, verbo de ligação. Passou o espanhol na última volta. Aqui sim, ó, quem passa, passa alguém. Passou quem? Espanhol. Por isso que eu pus DTD, OD. Passou na última volta. Passou quando ele passou? Na última volta da corrida é o adjunto adverbial de tempo. Observaram? O mesmo verbo, contextos diferentes, classificações diferentes. E aí, a nossa alternativa da 1 é a letra C, tá? VTDI, VI, VL e VTD. Perfeito, turma? Vamos para o 2. Vamos lá? Esse é o exercício 2. Nós já havíamos falado um pouquinho dele. O que acontece aqui no exercício 2? Eu tenho a frase, Pedro está adoentado e Pedro está no hospital. O que a gente observou? Nos dois casos, eu tenho o verbo estar. Na nossa lista de verbos de ligação, se vocês vão ver no seu caderno, está aí marcadinho que eu sei, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, são verbos de ligação. Ah, então os dois são verbos de ligação. A Lu já disse para ter cuidado. Por quê? Porque só vai funcionar como verbo de ligação se a palavra que estiver depois dele for variável, um adjetivo, por exemplo, né? O que a gente faz? Se eu trocasse o Pedro por Maria, a Maria está adoentada. Se fossem os dois, eles estão adoentados. Então, essa palavra aqui é uma palavra variável. Se essa palavra é variável, ela é um adjetivo e funciona aqui como predicativo do sujeito, porque é a qualidade do Pedro, é o estado dele. Aí, o estar é verbo de ligação. Na frase de baixo já não acontece isso. O Pedro está no hospital. Se eu colocasse Maria, Maria está no hospital. Não houve variação. Como não houve variação no hospital, isso não pode funcionar como palavra variável, certo? Então, o estar passa a ser verbo intransitivo. E aqui é onde ele está. E onde é adjunto adverbial de lugar. Olha como mudou tudo. Se ele está adoentado, é verbo de ligação com PS, nós temos um predicado nominal. Embaixo, Pedro está no hospital, verbo intransitivo com adjunto adverbial de lugar, predicado verbal. Lu, de onde você tirou isso mesmo que eu não lembro? Vou te mostrar. Predicado nominal, tá aí no seu caderno, uma folha para trás aí, procura o que vocês acham. VL mais PS. Predicado verbal, VT ou VI. Ok? O que eu tenho então? Vamos achar a resposta. Leia com atenção as duas frases e aí ele pede para a gente identificar a alternativa correta. A alternativa correta é o predicado é nominal em 1 e verbal em 2. Por isso, a frase certa que vocês vão marcar é a letra E. Próximo, 3 agora. Muito bem. O exercício 3 diz assim. Uma campanha de educação para o trânsito veiculada na TV pelo Ministério das Cidades era finalizada pela seguinte recomendação. Tire férias. Não tire vidas. Comparando as duas ocorrências do verbo tirar, é correto afirmar que, nesse contexto, ele apresenta. O que nós vamos observar? Mesmo verbo. Será que eles são iguais na classificação e no sentido? Isso é que a gente tem que observar. O que aconteceu no primeiro caso? Tire férias. Esse tire está no sentido de usufruir. Ou seja, curta suas férias. Isso que a gente acabou de fazer. Vocês adoraram ficar em casa, né? Eu achei que vocês amaram. Não tire vidas.
né? O que aconteceu nesse tire? Não é usufruir vidas, não faz sentido. É eliminar. O que acontece, meus amigos? O verbo é o mesmo verbo, contextos diferentes, significados diferentes e classificações iguais. Nesse contexto, o sentido é diferente, mas a classificação vai ser igual. Porque quem tira alguma coisa. Tire o quê? Férias. Não tire vidas. Não tire o quê? Vidas. Então vejam, eles podem ter sentidos diferentes, mas classificações, nesse caso, iguais. E aí, nós tínhamos que achar a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra C. Diferentes valores semânticos, são sentidos, mas a mesma transitividade. Legal, né, turma? Próximo. Bom, vamos lá? Exercício 4. No exercício 4, ele pede para você fazer um xizinho, identificar qual dessas frases tem predicado verbo nominal. A Lu colocou só os predicados, tá, gente? Eu nem coloquei os sujeitos aí. Então, vamos lá. Por isso que estão mais curtas algumas delas, ok? Muito bem. Na letra A diz, os viajantes chegaram cedo ao destino. Então, a gente sabe que chegaram cedo ao destino é o predicado, sempre iniciando do verbo. Concorda comigo? E aí a gente vai observar. Quem chega, chega. Verbo intransitivo. O que aconteceu? Chegaram cedo ao destino. Chegaram quando? Quando a gente faz a perguntinha quando, a gente acha o adjunto adverbial de tempo. Chegaram quando? Cedo. Onde eles chegaram? Quando a gente faz a perguntinha onde, a gente acha o adjunto adverbial de lugar. Se só tem verbo intransitivo, não tem predicativo, então o predicado aqui é só verbal, já não é a letra A. Letra B, demitiram o secretário da instituição. Esse é o nosso predicado, vou marcar aqui. E quem demite? Demite alguém. Verbo transitivo direto. Demitiram quem? O secretário da instituição é o objeto direto. Predicado verbal de novo. C. Nomearam as novas ruas da cidade. O que aconteceu aqui? O predicado nomearam. Quem nomeia? Nomeia alguma coisa. Nomearam o quê? Nomearam as novas ruas da cidade. Verbo transitivo direto, objeto direto. Predicado verbal. Letra D. Compareceram todos atrasados à reunião. Olha a pegadinha na frase. Tenho certeza que algum caiu nessa. Ó, predicado. Vamos lá. Quem compareceram? Todos. Olha o sujeito onde ele veio parar. Ao invés de ele estar aqui, ele veio para depois do verbo. Então, não poderiam ter colocado objeto direto como alguns colocaram. Todos compareceram. Então, o sujeito está aqui. Todos compareceram. Achei o verbo. Todos compareceram. Quem comparece, comparece. Todos compareceram. O que acontece? Só que eles todos compareceram e estavam, lembra que o verbo subentendido? Atrasados. Atrasados é o adjetivo, olha, já está até no plural. Se fosse ela, compareceu atrasada. Olha, é variável, lembra que ela falou? Palavra variável, é um adjetivo. Qual a função dele, então? Predicativo do sujeito. Verbo intransitivo, predicativo do sujeito. Onde eles compareceram? A reunião. Adjunto, adverbial de lugar. VI com PS, PVN. Opa, achando a resposta. Já marcar aqui que já é a D. Vou fazer a letra E só para desencargo. Estava irritado com as brincadeiras. Estar, verbo de ligação. Como você sabe? Está na lista. Ser, estar, ficar. Estar, verbo de ligação. Mas só é verbo de ligação se a palavra que vier depois for adjetivo. Irritado. Se fosse Maria, irritado.
irritada. Eles irritados. É variável PS, predicado nominal. Por isso, a alternativa é a D. É a única que tem PVI. Beleza? Próximo, 5. Beleza, vamos lá? Sim. Os textos, a gente ler dois textinhos com atenção. Porque os cabelos ficam brancos e não dói nada. Estava na revista Recreio, bem interessante. O que ela quer com isso aqui tudo? A frase seguinte: porque os cabelos ficam brancos. Observe aqui que tem o verbo ficar. Ficar está na lista dos verbos de ligação, concordam? Mas eu só tenho o verbo de ligação se a palavra seguinte for variável. Brancos, já está até no plural, tá? Então, como ele é variável, isso aqui é um verbo de ligação, porque aqui é um predicativo do sujeito. Aí já fica fácil, né, gente? O primeiro tinha que identificar, de ligação. Se eu tenho verbo de ligação com predicativo do sujeito, dá o predicado nominal, xzinho na criança. Então, a 1 e a 2 já estão feitos. O que acontece agora? Qual é o núcleo desse predicado? O núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito. Então, brancos é o núcleo. E aí ele já pergunta na mesma: qual é o núcleo e qual a sua função sintática? Brancos é o núcleo e a função sintática dele é ser predicativo do sujeito. E aí, o 4 diz: releia o texto 2 e responda: onde fica a raiz dos cabelos? Fiz a resposta completa. A raiz dos cabelos fica dentro do couro cabeludo. O que ele pede na letra B? Classifique o fica. De novo, ó, eu tenho fica, fica, fica e fica. O que acontece? Mesma classificação? Perdão. Não. Lembra que sempre o contexto é quem vai mandar. Então, fica não pode ser verbo de ligação aqui. Por quê? Porque não tem um adjetivo, não tem uma palavra variável. Aqui, nesse caso, ele fica onde. E todas as vezes que eu perguntar onde, eu achei o adjunto adverbial de lugar. Significa que aqui é verbo intransitivo. Temos uma oração com predicado verbal. Beleza? Próximo exercício. Vamos lá, turma? Exercício 6. Chegamos ao final. Tá cansado? Imagina, descansaram um monte. Se prepare, porque as tarefas serão enormes. Mas vamos lá, firmes. Parar de encher de dormir. Mamãe não aguenta mais. Exercício 6, comigo. Todas eu coloquei o predicado, porque é o que nós estamos trabalhando. Predicado, certo? Muito bem. O que aconteceu? Hoje, desde o primeiro exercício, eu estou falando para vocês que eu posso ter o mesmo verbo com sentidos e classificações diferentes. Então, a Lu colocou para vocês, ó, sempre um verbo parecido para observar o mesmo verbo, para a gente observar a classificação deles, ok? Então, vamos lá. Primeiro verbo. Permaneceu tranquilo. Esse é o nosso predicado. Permanecer está dentro da lista dos verbos de ligação. Mas ele só é um verbo de ligação se depois dele for uma palavra variável. Permaneceu tranquilo, certo? Se fosse ela, tranquila, eles, tranquilos. Então é adjetivo. Então aqui eu tenho um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Logicamente que o predicado é nominal. Tenho de novo permaneceu, mas olha o que aconteceu nessa frase. Não vai ser mais de ligação. Permaneceu na escola. Permaneceu onde? Olha, gente, onde? Na escola é adjunto adverbial de lugar. Então, ao invés de ser verbo de ligação, verbo intransitivo. Predicado verbal. Está na garagem. Estar é verbo de ligação, mas para ser verbo de ligação tem que ter adjetivo. Na garagem é um lugar. Se aqui é onde, eu tenho o adjunto adverbial de lugar. Então aqui é verbo intransitivo, predicado verbal de novo. Está florido, predicado outra vez. Agora nós temos um adjetivo, ó, está florido.
Se fosse feminino, está florida. Estão floridos. Então, é variável. Se é variável, predicativo do sujeito. Verbo de ligação, predicado nominal. Essa maiorzinha, vamos lá? Durante o passeio, encontrei, olha o verbo, primeiro passo. Muita gente pela rua. Eu encontrei. Como o sujeito está oculto, a frase inteira é predicada. O que vai acontecer aqui? Vamos lá? Seguindo. Raciocínio do verbo. Encontrei. Eu encontrei quem? Quem eu encontrei? Muita gente. Como nós fizemos a pergunta sem preposição, isso aqui é objeto direto. Verbo transitivo direto. Dá para perguntar mais algumas coisas? Sim. Encontrei muita gente. Onde? Onde eu encontrei muita gente? Pela rua. Adjunto adverbial de lugar. Quando que eu encontrei? Olha lá na frente. Quando eu encontrei? Durante o passeio. Adjunto adverbial de tempo. A Lu já falou para vocês. Essa vírgula só existe porque eu tirei o adjunto adverbial daqui e pus para dar ênfase. Sempre que eu quero dar ênfase a algo, troco ele de lugar, eu marco com a vírgula. Ele está fora de lugar. O adjunto adverbial deveria estar no final. Quis dar destaque. Por isso que está com essa vírgula aqui. Adjunto adverbial. O que acontece? Predicado verbal. Por quê? Tem verbo transitivo. Próximo. Acharam difícil a prova. Predicado. Quem acha alguma coisa. Acharam o quê? A prova. Objeto direto. Olha que lindo isso. Acharam a prova e a prova foi, é difícil. Lembra? Subentende-se um verbo de ligação. Então, isso é um predicativo. Se esse predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. Quem é difícil? Eles acharam difícil? Eles? Não. Difícil é a prova. E o que prova é? Objeto direto. Por isso que ele é predicativo do objeto. O difícil é a característica da prova e não do sujeito. Tá? Verbo transitivo com predicativo do objeto, PVN. Belezinha? Então, qual a diferença? Se for verbo de ligação em PS, é PN. Se tiver verbo transitivo sem nenhum predicativo, é PV. E se tiver verbo transitivo com P, PO ou PS, PVN. Comemoram felizes no início da prova. Olha. Quem comemora alguma coisa. Comemoraram o quê? O início da prova. Verbo transitivo direto, objeto direto. Comemoraram o quê? Eles comemoraram o início da prova e estavam felizes. Esse feliz agora não é a prova, e sim eles. Por isso que é predicativo do sujeito. Predicado, verbo nominal. Beleza? Então, olha, recapitulando, predicado nominal, verbo de ligação com predicativo, predicado verbal com verbo transitivo. Verbo intransitivo não pode ter presença de predicativo, e se tiver, o predicado volta para o predicado verbo nominal, tá? Isso aí, turma. Corrigimos os 6 exercícios. Eu espero que vocês estejam tranquilos. Nós vamos dar início a novos conteúdos e vai ser com aulas ao vivo ou aulas gravadas como essa, tá? Mas a gente vai manter esse contato diário. Então, força e vamos lá. Beijo para todos. Tchau!